Então, é sobre isso que a gente está falando. Uma pizza. Olha aqui. Uma pizza, mas que maravilha. E a convivência não se limitava só ao tatame. Então, a gente marcava de fazer trilha, marcava de fazer várias atividades externas que unia cada vez mais. E quando os professores eles atuam com essa vertente, não só se preocupando em passar técnica, mas realmente em formar um bom cidadão para a sociedade, a arte marcial é uma das melhores ferramentas que se pode utilizar. Cara, conforme você está falando aqui, eu estou realmente pensando, porque tem a maior parte dos projetos sociais assim que eu estou conseguindo me lembrar agora, né, tem relação com ou música ou esportes, ou lutas, né? Sim, os esportes que engloba a luta. E eu fico pensando assim, cara, isso é legal, porque são dois perfis assim, de pessoas que estão tentando, né, atingir. Tipo, um perfil mais físico e um perfil mais criativo, né? Mas no final das contas, as duas se complementam. Até porque, cara, a criatividade está em tudo, né? A criatividade está no jeito que você vai, cara, aplicar um golpe e tal. Isso talvez tenha até relação com o que a gente estava falando antes de como as lutas, elas se complementam, assim, né? Tu acha que, por exemplo, a luta te dá uma criatividade... Fazer outras lutas te dá uma criatividade a mais para tu de se defender de um golpe, aplicar um outro, dar um retorno e tal? Com certeza. Aumento, como é que eu posso dizer? É como você ter uma caixa de ferramenta, né, cara? Você ter mais 3 chaves ali, você conhecer outra luta, você tem mais 3. Então, assim, aumenta o teu campo de possibilidade, de recurso, né? Se você conhecer uma coisa só, você vai ficar ali dentro daquela caixa. Mas se você se permitir conhecer A, B, C, você vai ter uma gama muito maior de recurso, né? Pra você trabalhar, de repente. Porque, no final das contas, assim, é repertório, né, de solução, né, cara? Obrigado, irmão. É um repertório de coisas que você pode utilizar ali pra, cara, vencer teu oponente. Sim. E assim, uma coisa que eu acho, cara, muito legal é porque eu tenho a impressão de que às vezes algumas pessoas olham como se na luta não tivesse... Mesmo com pessoas assim que são rivais, por exemplo, no caso do UFC, né? Tem muitas pessoas ali que são rivais na frente do outro, na frente das câmeras, mas atrás ali os caras são gente boa pra caramba. É tipo mais uma encenação, assim, cara, e tal. Tem que ter o trash talk. Então, assim, tem gente que nasce pra isso. Tem gente que tenta fazer, mas não dá, irmão. Ou você tem a parada ou você não tem. E é o que vende, cara. De repente você tem aquele talento, mas se você não fizer aquele show que o público quer ver, irmão, tu vai ficar só ali. Então os caras às vezes tentam fazer aquele teatro, porque vende, cara. Isso aí é o que o público quer ver. Sabe? Mas no final das contas todo mundo se respeita, todo mundo se gosta. 98% das vezes. Não tem nenhum tipo de problema pessoal. Às vezes acontece, de repente o cara extrapola. Pô, problema lá do Conor com o Khabib. Irmão, você mexer com o russo, brother, tu vai mexer uma vez pra nunca mais. E o cara testou a paciência, irmão. Entendeu? Ele brincou, ele passou do limite. O cara aturou, até que tirou do sério e deu no que deu. Não, o Chael Sonnen com o Anderson Silva também na época. Pô, o Brasil todo tava lá, mata Hoje até que esse cara. Posso dar um chega no banheiro aqui? Por favor, rapaziada. Vai lá. Muito legal. Mata esse cara. O Brasil inteiro vibrando com aquela joelhada na lata dele. Porra, foi... Cara, esses dias eu vi uma entrevista do Anderson Silva falando sobre as coisas, assim, ele falando até sobre essa lance do trash talk, assim, que ele tinha o talento pra coisa também, né, cara? Não, surreal. Ele tinha o talento, assim, E, cara, isso é interessante, né? Porque isso é um talento que não se tinha antigamente na luta, né? Até porque as coisas eram muito mais sérias. E o pessoal foi desenvolvendo essa parte do show ali, né? Eu vou perguntar pro Thales quando ele voltar também sobre a parte do UFC, cara, que eu tô bastante interessado. Mas, assim, dentro da questão do UFC, assim, cara, tu que tem essa grande noção de várias lutas, né? É sempre importante, estava falando do sambo e do jiu-jitsu. Cara, é sempre importante tu ter uma luta de chão, né? Que você, cara, possa se defender ali. Mas quais são os perfis que tu vê de pessoas, assim, das lutas, fora lutas de chão, que são as mais utilizadas e que tem os maiores, assim... Os maiores campeões, eles estão usando o quê? O que eu perdi? Então... Quais são resumindo, quais são as lutas as modalidades fora lutas de chão que o pessoal tá, cara, que estão realmente ganhando campeonatos aí, né? Então, você vê, assim, em termos de strikers, né? Ou até mesmo de lutas de projeção,
eu acho que existem modalidades que são obrigatórias para o lutador de MMA, como o wrestling. O wrestling é obrigatório, irmão. O cara pode ser lutador de jiu-jitsu, o cara tem que treinar o wrestling. Porque ele tem que saber derrubar, ele tem que saber cair. E o wrestling, por ter a característica de não utilizar um uniforme que você possa segurar, você segura o braço do oponente, você segura a perna do oponente. Então, acaba se tornando uma ferramenta obrigatória dentro de para um lutador se considerar completo, ele precisa praticar o wrestling. Agora, com relação a lutas de striker, né, que são impacto, né, soco, chute, o pessoal usa muito Muay Thai, outros utilizam Karatê, outros utilizam... Então, assim, tem diversas boxe. Por mais que você seja especialista em Karatê, é interessante você treinar uma esquiva do boxe, você estudar o seu oponente, porque existe toda uma preparação. Antigamente, as competições eram muito diferentes das de hoje em dia. Hoje em dia, o atleta ele fica de 3 a 6 meses aí se preparando para uma luta. Às vezes mais tempo. Então, você vai saber quem é o seu oponente, você vai estudar o seu oponente, ponto forte, ponto fraco, seu ponto forte, seu ponto fraco, ajusta o jogo. Às vezes, você vai ver um striker levando o cara para o chão. Por quê? Porque o outro é mais fraco do que ele no chão, então isso é estratégia. Antigamente não tinha isso. Antigamente os campeonatos, como o próprio UFC, o UFC não era um campeonato de, mano, vai lutar o cara, depois de 2, 3 meses vai lutar de novo para poder ter um ranking. Era, irmão, vai entrar essas 10 cabeças aqui e só um vai ser vencedor. Se tu se machucar na primeira luta, tu tá fudido, vai lutar quebrado. Então, assim, olha o nível de dificuldade que tinha na competição, fora o condicionamento físico. Lesão, condicionamento físico, porra. Uma comparação rápida com o Pride, entre o Pride e o MMA, né? Que você falou, basicamente me lembrou isso, né? Que o Pride, antigamente, ele era muito mais violento, assim, do que... pisão na cabeça, mano. Bagulho animal, tá ligado? Então, assim, as modalidades de luta, elas se profissionalizaram e viraram um espetáculo. Essa é a realidade. Virou um espetáculo. Tanto que muitas lutas acabaram perdendo um pouco da sua essência porque viraram esporte para televisão. Sim. Entende? Então acaba perdendo a essência. O próprio Karatê hoje, o que você vê numa competição de Karatê não é nada parecido com o que era treinado na origem. Por quê? Porque eles fizeram algo mais plástico, algo mais dinâmico, para poder se tornar atrativo de se ver. Mas só que a modalidade em si é uma modalidade mais objetiva, mais direcionada, com filosofia e tudo mais, tipo que isso acaba se perdendo. Um karatê exportação, né? Vamos dizer. Vamos dizer assim. E as modalidades, elas acabaram se desportivizando. Então, acaba perdendo a essência. Por isso, a importância de você, sendo um praticante de uma arte marcial, você buscar origem. Então, assim, eu quero entender como é que funciona essa arte marcial. Eu preciso pegar um coroa, um cabeça branca, para ele poder me instruir o que é a essência daquilo. Para você, mesmo sendo um competidor, você ter a noção do que é. Ou então você se tornar um cabeça branca no futuro também, né? Entende? Um replicador daquela arte. Porque hoje em dia, você vê muitos professores que não sabem a história da sua arte. Não tem nem o conhecimento para passar. Isso é muito triste. Porque nós precisamos sempre render homenagens ao que vieram antes. Sim. Isso aí se chama hierarquia. Respeito. Gratidão. Respeito é bom manter os dentes no lugar. É isso. Então, inclusive, essa rivalidade entre a Fada e os Gracie, né, dentro do jiu-jitsu, cada coisa que aconteceu teve um propósito. Tudo que aconteceu ali foi, por mais que atitudes isoladas foram erradas e tudo mais, mas o propósito era divulgar a arte, e eles conseguiram fazer isso. Então, se não tivesse acontecido toda essa polêmica, tudo isso, não teria a disseminação do jiu-jitsu como é hoje em dia. Então, cada arte marcial ela vai se utilizar de um artifício, de uma ferramenta para se promover. Porém, é extremamente importante não perder a essência.